Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando agora, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 105 mil inscritos. Conto com a colaboração de vocês, deixa o seu like também e vamos pra cima, certo? Hoje, finalmente, chegou o grande dia, né, da estreia do Corinthians na Sul-Americana. Depois aí a gente foi eliminado do Paulistão, tivemos mais um amistoso contra o Londrina e agora é o nosso compromisso, né, oficial aí, o Corinthians volta a atuar por alguma competição, né, internacional também, competição oficial, certo? Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Lembrando que após a partida entre Racing do Uruguai e Corinthians, o John entra ao vivo, né, faz o pós-jogo lá no Instagram, @John do Timão. Certo, família? Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a nossa equipe ontem fez o último treino em preparação para essa estreia na Sul-Americana de 2024, certo? Seguindo aí a programação, os atletas fizeram uma ativação física na academia, depois aqueceram no gramado e aí tivemos um treinamento tático sob o comando do técnico Antônio Oliveira, certo? No fim do treino, ainda tivemos repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas. Isso já vem acontecendo nos últimos 3, 4 treinos. Então a gente vê uma preocupação grande do Antônio Oliveira com essa bola parada. Tanto ofensiva, para fazer os gols, quanto defensiva para não tomar os gols. Certo? Então, nosso time aí treinou bastante bola parada ofensiva e defensiva. E aí, família, após o treino de ontem, né, nossa equipe já viajou para Montevidéu, local aí, né, da partida de hoje contra o Racing, certo? A equipe de comunicação acabou não publicando aí a lista de relacionados para o jogo, certo? Não divulgou quem ia para o jogo, quem não ia. Só que quem estava lá no Uruguai conseguiu acompanhar a descida dos jogadores do ônibus e fez praticamente a lista, né, de quem viajou para jogar. Então temos os goleiros Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli. Zagueiros Gustavo Henrique, Félix Torres, Kaká e Raul Gustavo. Laterais Fagner, Matheus França, Matheus Bidu e Hugo. Meio-campistas Fausto Vera, Breno Bidon, Ranielli, Paulinho, Guilherme Biro e Rodrigo Garro. Atacantes Yuri Alberto, Pedro Raul, Pedro Henrique, Romero, Wesley, Giovani e Gustavo Mosquito. Esses foram os atletas que viajaram para Montevidéu. Certo? Aí temos a ausência de jogadores que estão lesionados, estão fora aí, por exemplo, Igor Coronado está com dengue, Diego Palacios segue fora, o Maicon segue fora, o Paulinho viajou, certo? Paulinho foi para o jogo, vai ser uma opção no banco, certo? Então, por essa lista de relacionados, né, a lista de jogadores que desembarcaram lá no Uruguai, a gente consegue ter uma base do que acontece hoje na partida, né, contra o Racing do Uruguai. E aí vamos às informações, certo? A partida começa às 9h30 da noite, 21h30, lá no Estádio Centenário de Montevidéu, certo? John, como que eu faço para assistir o jogo? A partida vai ser transmitida no SBT, TV aberta, ou no Paramount Plus, que é uma plataforma de streaming. Então são essas as duas opções para assistir o jogo hoje. Mais uma vez aqui, vou repetir. O jogo vai ser transmitido no SBT ou no Paramount Plus, certo? Porque depois o pessoal comenta, tá, mas o jogo vai passar aonde? SBT ou Paramount Plus. Certo, família? E aí vamos para a escalação do Corinthians, certo? Para a partida de logo mais aí contra o Racing. Não teremos grandes mudanças, né, daquilo que vimos no amistoso contra o Londrina, tá? Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, né? A principal mudança, o Félix Torres retornando, né? Estava aí fora por conta da participação na data FIFA pela seleção do Equador, retorna ao time principal. Meio campo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Wesley, Pedro Raul e Yuri Alberto.
certo? Então a única mudança aí do time que enfrentou o Londrina é o retorno do Félix Torres, certo? Já falei sobre os jogadores que estão fora, né, nem viajaram. Um ponto importante também, o Fausto Vera viajou, né, era um jogador que vinha não sendo utilizado nem nos treinamentos por conta de um tratamento aí, estava com dores no pé, dessa vez já viajou para o jogo de hoje, certo? O árbitro é o John Inestrosa, certo, da Colômbia, a equipe toda aí da Colômbia, e eu quero saber qual é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Racing do Uruguai, né, o jogo aí fora de casa, a estreia na Sul-Americana de 2024. Lembrando que acabou a partida, o John vai entrar ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão, certo? Para quem não acompanha, procure seguir o John. A gente faz um pós-jogo, tem uma resenha, tem a parte mais séria também, né? Os comentários aí sobre a partida, mas é muito bacana essa interação. Inclusive, hoje é aniversário do John, né? O pessoal já mandou mensagem, e o churrasco, como que vai ter? Vai ter uma janta, alguma coisa? Eu falei, hoje não dá. Mas por que isso vai... Calma aí, Corinthians vai jogar hoje a estreia da Sul-Americana. Hoje não dá, depois de tanto tempo sem jogar, né? A gente vai entrar em campo aí e tudo mais. Hoje não dá, quer fazer um churrasco amanhã, quinta, ou sexta, ou sábado, ou domingo, qualquer dia aí dessa semana, tranquilo. Hoje especificamente não dá, então deixo o meu compromisso aqui de ao fim da partida o João entrar ao vivo lá no Instagram. Certo, família? Então vamos pra cima. Bom, a gente segue na luta essa semana aí com o senhor John Textor, presidente e dono, né, da equipe do Botafogo. Ele fez diversas declarações, né, sobre manipulações aí no futebol brasileiro. Disse que tinha esquemas de corrupção e tudo mais, que ele já tinha as provas e queria apresentá-las na justiça. Isso faz mais ou menos umas 2 semanas, por aí. Essa semana ele voltou, né, falando que tem 100% de prova com especialistas em inteligência artificial que houve manipulação de resultados no Brasileirão de 2022 e 2023, certo? E aí depois ele disse que ele não está acusando o Palmeiras de ser o responsável pela manipulação, até porque o Palmeiras foi o campeão do ano passado, mas ele disse, não é que o Palmeiras seja o responsável, mas o Palmeiras foi beneficiado por essas manipulações, porque o Palmeiras foi o campeão, certo? É o argumento aí do John Textor. Qual que é a grande questão? Ele ainda não apresentou as provas. Mais uma vez ele vem falando, vem debatendo sobre isso. Ontem mesmo ele falou, no jogo São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão do ano passado, foi 5-0 pro Palmeiras. Houve manipulação. Aí o São Paulo foi e soltou uma nota oficial. Cara, chega a ser bizarro. O São Paulo soltou uma nota oficial para explicar que não houve manipulação. O São Paulo realmente tomou 5-0 e foi isso. Olha o nível da situação que a gente teve que chegar. Um time do tamanho de São Paulo teve que chegar e falar, lembra o clássico contra o meu rival, Palmeiras? Eu realmente entrei em campo querendo vencer e tomei 5-0. Não houve manipulação. O São Paulo soltou uma nota oficial ontem, tá? E, cara, mais uma vez, a gente segue aguardando aí essa apresentação, né, das provas que o John Textor diz ter, certo? Eu nem acredito, nem duvido, né? Eu quero realmente ver as provas, quero entender como vai seguir esse processo aí e a gente segue acompanhando, tá? Então, mais uma vez o John Textor afirma que houve manipulação nos 2 últimos campeonatos brasileiros, não apresentou as provas ainda, mas ele bate o pé e diz que tem as provas. Certo, família? Então vamos para mais novidades sobre o nosso Coringão, certo? Sobre a questão dos direitos de TV, né, direitos de transmissão aí a partir de 2025, né, seria de 2025 a 2029, 5 anos de contrato, então temporada 25, 26, 27, 28 e 29, certo? Estamos nos valores de aproximadamente 280 milhões. O Corinthians negocia com a Brax, o Corinthians negocia com a Globo e tem outra empresa por fora, que não foi revelado o nome, tá? Então são 3 empresas, Brax, Globo e mais uma. John, se a Brax comprar, o jogo vai passar aonde? Não temos essas informações. Não temos esses detalhes,
tá? Que o torcedor, obviamente, questiona aqui, traz alguns pontos interessantes, mas tem coisa que não temos as informações, certo? A gente não sabe se a Brax comprar, se ela vai passar em alguma plataforma de streaming, no YouTube, vai trazer para a TV aberta, não sabemos, tá? Não temos esse detalhe da proposta da Brax. O que vem sendo debatido nesse momento é a questão dos valores, né? Hoje o principal ponto aí desse tipo de negociação são os valores, tá? O Corinthians quer até mais ou menos o dia 15 de abril já ter uma definição, já ter isso definido, já ter o contrato assinado, seja com a Brax, seja com a Globo, seja com a terceira empresa. E aí um ponto que muita gente me perguntou, né, eu até esqueci de explicar para vocês, que é muito importante o torcedor saber. Esse valor, que hoje a informação é que está em 280 milhões de reais, é um valor anual, um valor por ano, certo? Então, no fim das contas, o Corinthians receberia mais de 1 bilhão de reais por esses direitos de transmissão. Cara, caindo 280 milhões de reais na conta do Corinthians por ano. É um valor assim que ajuda bastante. E sobe o nosso patamar. Que a gente consegue pagar um número alto de dívidas e fazer investimentos pontuais na equipe. Certo? Por isso a importância de se negociar, por isso a importância de conseguir aumentar esses valores. Porque, por exemplo, o valor estava ali em 240 mais ou menos, hoje já estamos em torno de 280. Você já conseguiu 40 milhões a mais por ano. No fim das contas, um contrato de 5 anos, você já conseguiu 200 milhões a mais. É o 4 vezes 5. Você já conseguiu 200 milhões a mais. Não tá bom? Não ajuda? Não melhora? E aí, mais uma vez, a gente volta a falar. E se fosse, por exemplo, renovação e transparência? Como estaria essa negociação? Qual o valor que o Corinthians pegaria? Só pra gente refletir um pouco e seguir com as novidades do Coringão. Certo? Então a gente aguarda aí mais novidades. Nesse momento, 3 empresas, valor em torno de 280 e não temos nenhum acordo, né, já fechado com nenhuma. Certo, família? Vamos para as novidades de mercado da bola. Bom, saiu aí no Trivela, certo? De que o Corinthians e o Internacional estão de olho no lateral esquerdo Wellington da equipe do São Paulo, certo? O contrato do Wellington vai até o fim do ano agora, fim de 2024, e ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe, no meio do ano, né? A partir do meio do ano poderia assinar um pré-contrato. O Wellington tem 23 anos, né? Um jogador aí de 1,77, canhoto, cria da base do São Paulo. Só que eu particularmente, não vejo esse atleta com o perfil do Corinthians, com as características que a gente precisa, certo? Mesmo sendo uma oportunidade de mercado, um jogador que chegaria para o ano que vem, eu não iria atrás do Wellington, do São Paulo, certo? Inclusive, até conversando com alguns amigos são paulinos, perguntando, né, sobre o que eles acham do Wellington, avaliação e tudo mais, tá? Eles falaram, ó, é um cara muito esforçado, só que qualquer outro lateral que chega no São Paulo vira titular e ele vira reserva. Ele perdeu a vaga ano passado para o Caio Paulista, que nem era lateral. Só para vocês entenderem a oscilação do Wellington dentro da temporada, tá? Então por isso que eu falo, seria uma oportunidade de mercado trazer o jogador de graça, né? Ele viria de graça, sairia aí já no pré-contrato, chegaria no fim do ano, por início do ano que vem. Só que em questão de perfil, de característica, eu não negociaria, mas eu quero saber a opinião do torcedor, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer.
Família, o atacante Giovani, do Corinthians, né? 20 anos, veio do Capivariano, mas ainda para a categoria de base do Corinthians, e aí rapidamente subiu para o time principal, teve diversas oportunidades, inclusive aí no último amistoso do Corinthians fez um gol, né? Contra o Londrina, praticamente aí no último lance. O Giovani foi procurado pelo América Mineiro, certo? O América deseja contar com um atleta por empréstimo. E aí já acendeu uma luz aqui. Beleza, o Giovani hoje é um cara que não tem tanto espaço no elenco do Corinthians, certo? Joga muito pouco tempo, tá? Não é que ele joga mal, joga pouco tempo, certo? Então não seria uma perda tão grande pro Corinthians uma negociação nesse sentido. E mais, o Corinthians não estava de olho no zagueiro do América? Faz o seguinte, liga pro América e fala, ó, vocês estão querendo o Giovani? A gente quer o zagueiro de vocês. Como que a gente pode negociar isso? Certo? Lembrando que a informação é da Rádio Itatiaia, tá? Que o América abriu negociações aí com o atacante Giovani, né? Por empréstimo, atacante aí da equipe do Corinthians. E pra mim a negociação tem que ser nesse sentido. O Corinthians quer um jogador do América, o América quer um jogador do Corinthians, faz a troca. Ah, o zagueiro, acho que é Júnior, né? Vale mais do que o Giovani. Beleza, aí o Corinthians pode pagar, né? Pagar a diferença. Só que a gente já resolve, né? Já resolve essa questão. O Giovani hoje não seria uma perda grande. O Júnior é um jogador que se destacou e o Corinthians tem interesse. Se realmente quer o atleta, faz essa troca. Caso contrário, aí eu não vejo tanta vantagem em emprestar o Giovani. Se a gente fizer essa troca, eu acho que vale muito a pena. Só emprestar o Giovani, eu não sei se é tão benéfico para o Corinthians nesse sentido, certo? Lembrando que o Giovani tem contrato com a nossa equipe até o fim de 2025, certo? Ele já tem aí 2 gols pelo nosso time, tá? 27 jogos disputados, 3 como titular. Esse é o histórico do Giovani e eu quero saber a opinião de vocês, se vocês negociariam ou não o Giovani com a equipe do América. Certo, família? Por hoje é isso. Lembrando que ao final da partida entre Racing do Uruguai e Corinthians, o John entra ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Aguardo a presença de todos. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!